crianças, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós estamos mais uma vez reunidos aqui no nosso culto infantil. E eu já quero agradecer porque você está aí para cultuar junto comigo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos. Obrigada, Senhor, pela saúde, pelo teu cuidado, pelo alimento em nossa mesa, por tudo que o Senhor tem feito, a maneira com que cuida de nós, com que nos livra. Somos gratos nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Peço, meu Pai, que o Senhor abençoe este lar, Pai, essa criança, esse adulto, meu Deus, todos que estão agora ouvindo a Tua palavra, que o Senhor venha fazer a Tua vontade, o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Vamos louvar ao Senhor? É um hino que diz assim, ó. Ei, você, amiguinho, você que vive pertinho de mim. Ei, você, amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Ei, você, amiguinho, você que vive pertinho de mim. Ei, você, amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Olhe pra cá, eu vou te contar uma coisa muito boa. É bom, é muito bom ter Jesus. Olhe pra cá, eu vou te contar uma coisa muito boa. É bom, é muito bom ter Jesus. Ei, você lá de longe, você que vive distante de mim. Ei, você, amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Ei, você lá de longe, você que vive distante de mim. Ei, você, amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Olhe pra cá, eu vou te contar uma coisa muito boa. É bom, muito bom ter Jesus. Olhe pra cá, eu vou te contar uma coisa muito boa. É bom, muito bom ter Jesus. É muito bom, né, crianças? Ter Jesus é maravilhoso. Aleluia! Crianças, eu vou ler um versículo com vocês que está aqui no livro de Salmo 56. Salmo 56, versículo 11, que diz assim: Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Mais uma vez, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. O salmista está falando que toda a confiança dele, né? Toda a confiança dele está em quem? Está nos amigos? Não, está em Deus. E se a confiança dele está em Deus, então ele não precisa ter medo o que possam fazer os homens com ele, né? Por quê, crianças? Porque Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos abençoa, Deus dirige a nossa vida, né? Então, se estamos na presença do Senhor, obedecendo, fazendo a vontade dele, não precisamos ter medo, que o Senhor está conosco em todo o tempo. Amém? Vamos ler mais uma vez, então? Salmo 56, versículo 11. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Crianças, nós estamos falando de uma missionária, né? O nome dela é Maria Slessor. Vocês já ouviram sobre ela, já começaram a ouvir sobre ela com a tia Bruna. E eu vou dar continuidade, né, na história da Maria. Vocês lembram que no culto passado, a tia Bruna contou para vocês que ela ficou muito enferma, né, crianças? Ficou muito doente, precisou ser levada de volta ao país, né, de nascimento dela, na Austrália, para que ela fosse tratada, para que ela pudesse se recuperar daquela enfermidade. Era muito grave, ela lá na missão onde ela estava instalada, né, ela não poderia... não conseguiria se tratar, então ela precisou voltar. Mas ela sarou, né? E ela já estava de volta.
Aonde ela está fazendo missões mesmo, crianças? Isso, ela está fazendo missões em Calabar. E já se passou, ela já se tratou e agora ela está de volta, crianças. Quando ela chega em Calabar, crianças, ela começa a ouvir barulhos, ruídos muito alto, né? E quando ela olha assim, crianças, ela vê como se fosse um desfile. Os homens estavam usando máscaras de animais com chifres, chales velhos, chales velhos, estavam também com os braços cobertos, com as pernas cobertas. Ela ficou olhando aquilo, aí ela já pensou no coração dela, crianças, nossa, o que será que está acontecendo? Que coisa terrível será que está acontecendo agora? Aí, crianças, saiu do meio daquele desfile, o chefe, né? O organizador do desfile saiu e foi ter um encontro com ela. E disse para ela assim, né? Oi, Má, tudo bem? Seja bem-vinda à sua casa. Nós estamos aqui festejando uma nova lei do cacique. E a lei do cacique agora é que nós não vamos mais assassinar os gêmeos. E nem vamos chicotear as mães. Nossa, crianças. Quando ela ouviu isso, ela ficou assim, felicíssima, porque ela entendeu que a palavra de Deus estava ali, chegando naquele povo e fazendo a diferença. Estava havendo mudanças, aquele povo estava mudando, aquela tradição horrível que eles tinham, de matar os gêmeos, de chicotear as mães. Então ela estava muito feliz por ver, crianças, que a palavra do Senhor estava transformando aquele povo. Os amigos dela da aldeia falaram para ela, agora você vai e se instale em uma aldeia e fique lá. Não fique andando de lá para cá para que você não fique novamente doente. Crianças, ela não quis falar nada, ela não quis comentar, mas no coração dela, crianças, ela já tinha alguns planos. Ela queria ir para uma região chamada Okiong. Nesse local, haviam 3 caciques nessa região. E ali, crianças, o povo que morava nesta região era tido como um povo muito mau, um povo violento, um povo que, se não tivesse com quem eles guerrearem, eles guerreavam entre eles mesmos. Um povo, crianças, que se passavam o dia todo se embriagando. Todos do povo, até as crianças. Ai, crianças, um comerciante falou para ela, não vá, é um povo violento, um povo mau, você corre perigo. Ela disse para ele assim, eu preciso ir. Quem é que vai falar para eles do amor de Deus, da salvação em Cristo Jesus? Eu preciso ir. Crianças, mas ao mesmo tempo que ela disse isso, ela pensou, mas e se eu for? E quando eu chegar lá, o rei de lá, o cacique de lá, estiver embriagado, eles não vai ter quem os controle, ela pensou. Mas ao mesmo tempo que ela pensou assim, crianças, ela também lembrou da palavra de Deus. Ela lembrou, crianças, do Salmo que nós lemos agora, né? O Salmo 56. Ela lembrou do Salmo 56, lembrou que lá no Salmo 56, no versículo 3, está escrito, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Versículo 3, o salmista diz que quando ele estivesse com medo, ele ia confiar em Deus. No versículo 4, no mesmo Salmo 56, em Deus eu confio e não temerei. Então, quem confia em Deus não precisa ter medo. Que poderá fazer-me o homem? Versículo 11. O que o homem pode fazer com aquele que confia em Deus? Que está firme em Deus? Que está fazendo a vontade de Deus?
Então, crianças, pensando em tudo isso, ela decidiu e resolveu que ela ia para essa região chamada Okyong. Crianças, o cacique, né, o rei Ionestidade, ele era cristão. E ele era da cidade de Duque. E ele emprestou para ela sua canoa com 30 remadores. Ela preparou todas as coisas. As crianças que ela havia resgatado, que ela havia cuidado, aqueles gêmeos que ela havia conseguido, através de Deus, livrar da morte, ela levou com ela. E lá ela foi para a região de Okyong. Crianças, eles viajaram por muito tempo, né? Chegaram à orla, mas ainda tinha um período para caminhar. Período de 6 quilômetros para caminhar até chegar à cidade de Ekenge. Então, crianças, ela foi caminhando, as crianças com ela e também aqueles 30 homens junto com ela. Mas no caminho, crianças, ela ficou um pouco preocupada, pensativa, como seria, né? Como ela seria recebida, estava um pouco nervosa. Mas, crianças, quando ela chegou ali, naquele lugar, o cacique do lugar chamado Éden, cacique Éden, ele recebeu ela assim: bem-vinda, Maria. Os tambores me avisaram que você viria. Fique à vontade. E ele preparou para ela, crianças, até uma choça, né, que é uma casa ali dentro da tribo, para que ela pudesse ficar o tempo que ela necessitasse. Crianças, ela ficou assim, admirada. Não, sabe assim, falou: nossa, como Deus preparou tudo, né? Eu não pensava que seria tão simples. No mesmo momento, o cacique Éden juntou todo o seu povo e naquele mesmo dia ela pôde falar do amor de Deus, pôde contar sobre o presente que é a salvação, que é nos dado através do sacrifício de Jesus na cruz, que aquele que crê que o Filho, que Jesus veio ao mundo, né, crianças? Foi criança, foi adolescente, foi adulto, né? Pregou o amor de Deus, falou, ensinou os povos, mas foi preso, foi crucificado, mas não ficou morto. Ressuscitou ao 3º dia. Aquele que crê neste milagre, que crê no perfeito Filho de Deus, Deus abençoa e Deus cuida. Deus tira todo medo, né? Ela disse para eles: Deus vai tirar de vocês todo medo e vocês serão felizes se crerem em Jesus Cristo e no amor de Deus. Crianças, também ela conheceu a irmã do cacique Éden, que era a Maeme. A Maeme, ela era irmã do cacique. E as duas ficaram muito amigas, criança, muito amigas. Elas tinham um trato entre as duas. A Maeme, muitas vezes, correndo risco de vida, ajudou a Maria a livrar escravos, a livrar bebês, livrar escravos da morte, bebês que nasciam, que eram gêmeos, também da morte, né? Ajudou a Maria a resolver os relacionamentos entre as tribos para que não houvesse guerra. Elas tinham um combinado entre elas. Qual era o combinado? Quando Maeme ficava sabendo que alguma coisa estava acontecendo, ou um escravo que tinha sido preso ia ser castigado, ou crianças gêmeas que haviam nascido e estavam condenadas à morte, ou mesmo rumores que pudesse haver uma guerra, ela mandava um mensageiro até a Maria. E o mensageiro levava uma garrafinha. E esse mensageiro chegava até a Maria, entregava a garrafinha e dizia assim para Maria: Maria, Maeme precisa de remédio. Quando falava assim, ela já entendia. E a Maria já saía correndo para ver qual era o problema, para poder resolver o problema.
Crianças. As duas se tornaram muito, mas muito amigas. Quando a Maria foi bem recebida, estava bem instalada, o que ela já pensou? Ela já pensou em voltar para o local da missão, né? Lá onde estava o rei Eiô, honestidade, né? Na cidade de Duque, e fazer o quê? Ela voltou para lá para organizar as coisas dela, né? Empacotar as coisas dela, porque ela quis ir morar em Okyong permanentemente. Então ela voltou, crianças, para organizar as coisas dela. E mais uma vez, o rei emprestou para ela a canoa, mandou 30 remadores novamente e lá foram eles. Só que agora, crianças, eles chegaram lá à noite, na orla. Lembra que eles chegam lá na orla, chegaram à noite, mas ainda tem 6 quilômetros para caminhar. E esses remadores não quiseram entrar na mata à noite. Então Maria teve que fazer isso sozinha com as crianças. Os maiores na frente e os menores atrás. Ai, crianças. As crianças junto com a Maria caíram em buracos, em poços de lama. Tinha locais que eles tinham que empurrar assim, os ramos das árvores para que eles pudessem passar. Foi uma caminhada bastante difícil. Mas depois de caminharem todo esse trajeto, chegaram até a aldeia de Ekenji. Quando chegaram ali, crianças, não tinha ninguém. Diferente da outra vez, que quando ela chegou, foi recebida pelo cacique Éden, né? Foi tida como bem-vinda. Dessa vez não tinha ninguém. Um escravo que estava na aldeia, ele disse que todos haviam ido até uma outra aldeia, porque havia morrido um cacique. Então eles foram até lá. Para quê, crianças? Para festejarem a morte do cacique, beberem e matar. Difícil, né, crianças? Que maneira triste, né? De celebrar a morte de alguém, não é verdade? Tudo isso eram costumes daquele povo, tradições daquele povo, que com certeza não agradava a Deus. E aí, crianças, ela chegou, entrou para a choça dela, que era a casa dela, entrou, ligou o fogo para que esquentasse o lugar, acomodou as crianças no chão e passaram a noite. Quando foi no outro dia de manhã, ela preparou todo o local para quê? Para o culto ao Senhor. Pegou a Bíblia, colocou em cima de uma madeira, organizou as crianças e eles louvavam a Deus com toda a força, o mais alto que eles podiam. Mas não chegava ninguém, crianças. O que será que aconteceu, né? Que diferente da primeira vez que ela chegou nessa aldeia. Crianças, ela ficou ali, esperando, pensando, né? O que será que aconteceu? Quando foi meio-dia, o pessoal da aldeia começou a chegar. E o cacique Éden pediu perdão para Maria. Falou para ela, nossa, Maria, eu não sabia que você já estava de volta, me perdoe. Ele pegou e deu para ela uma choça maior do que aquela que ela tinha. Só que estava muito suja, precisava ser limpa e organizada. E um rapazinho, um menininho, chamado Epiquê, resolveu ajudá-la. E lá se foi ele, ajudando ela a organizar a choça. Varreu, limpou, né? E ela se acomodou. Quando foi no outro dia, ela percebeu uma multidão de pessoas, né? E entre essa multidão de pessoas estava o Epiquê. E ela percebeu também que ao lado deles havia uma vasilha com azeite fervendo.
Antes que ela pudesse falar qualquer coisa, crianças, fazer qualquer pergunta, eles pegaram uma colher daquele óleo fervendo e derramaram óleo fervendo nos braços daquela criança. Ai, crianças, vocês não sabem. Ele gritou de dor e desmaiou. A Maria também gritou, saiu correndo, foi lá, pegou ele e levou para sua choça. E começou a cuidar das feridas, a cuidar dele, a dar remédio para ele, para que ele melhorasse. Ela não sabia por que havia acontecido aquilo, ninguém comentou com ela, não sabia, né? E ela foi cuidando, e ele foi se restabelecendo, ele foi melhorando, e ele contou para ela o que aconteceu. O que aconteceu, crianças? Ele disse para ela assim: isso aconteceu comigo porque eu te ajudei. Os meus familiares disseram que eu não posso deixar os meus costumes para servir a Deus. E eles jogaram óleo fervente nos meus braços para que o espírito mal saísse dos meus braços, porque eu varri a sua choça. Ai, crianças, a Maria estava ajoelhada na beira do local onde ele está, na beirada do local onde ele estava deitado. Ela começou a orar ali. Ela falou assim: ai, meu Deus, cura o Epiquê. Ela orou a Deus com toda a força dela, para que aquela criança fosse curada e que aqueles povos pudessem ser libertos daquele costume errado, daquela crença errada, né? Daquela crença pagã. O que quer dizer pagã, crianças? Pagã fazem sacrifício, sacrificam outras pessoas, né? Porque colocar óleo quente nos braços daquela criança para espantar espírito mal, não existe isso, não é verdade? Não existe, existe o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos abençoa, que nos guarda, que não quer que façamos mal para as pessoas. Deus não se agrada disso, né? De que façamos mal, façamos com que outras pessoas sintam dor. Imagina, Epiquê teve tanta dor que desmaiou de dor. E ela começou a orar ali, pedindo a Deus para que curasse ele, para que libertasse aquele povo daqueles costumes tão errados que eles tinham. E enquanto ela estava ali, crianças, orando, enquanto ela estava ali cuidando, ele foi se restabelecendo. Um certo dia, a Maria recebeu uma mensagem. Essa mensagem, ela vinha de um cacique de uma aldeia, e esse cacique chamava Ocur. A mensagem, crianças, era para que ela fosse até a aldeia desse cacique Ocur e para que cuidasse dele, curasse ele, porque ele estava enfermo. Quando o cacique Éden de Ekenji, aonde ela estava, ficou sabendo disso, ele não gostou. Ele disse para ela: não vá, porque as pessoas ali são más. É um povo mau. É um povo que mata, né? Tem prazer em matar. Se você for até lá, você cuidar do cacique Ocur e ele morrer, eles vão achar que foi você que matou ele. E aí vai fazer o quê? Vai matar você e jogar você dentro da mesma cova com ele. Ah, mas ela falou: não, mas eu preciso ir. Sabe por quê? Porque se eu não for e ele morrer, vão matar todas as mulheres dele e todos os escravos dele. Quer dizer que se eu não for e tentar salvá-lo, muitas pessoas vão morrer. Mas olha só que decisão difícil eu tenho que tomar. Porque se eu for e eu morrer, você, cacique Éden, vai declarar guerra àquele povo. E aí, muitas pessoas também vão morrer. Olha que decisão difícil que eu tenho que tomar. Mas ainda assim, eu vou. O cacique Éden, crianças, ficou pensando:
Ué, mas será que agora ela também consegue ler os nossos pensamentos? Ele ficou olhando para ela e pensando que aquela mulher entendia aquele povo com quem ela vivia, compreendia todos eles, né? Como ninguém compreendia. E ela foi, crianças. Ela atravessou a floresta úmida e quente. Ela atravessou lamaçais até a cintura, atravessou rios que as águas batiam até o peito dela. Ela chegou lá na aldeia desse Ocur muito doente. Quando ela chegou lá, encontrou as esposas chorando e lamentando, com medo que o esposo viesse a morrer. E encontrou um outro grupo que já estava se preparando para festejar a morte do cacique. Já havia, crianças, muita bebida para que eles se embriagassem. Que situação difícil, né? Ela não está nada bem, né? Por conta da viagem, que foi muito difícil. Ela encontra um grupo de mulheres, um grupo de escravos tristes, chorosos, preocupados, mas também encontra um grupo de pessoas que está já, o homem ainda nem morreu e já está festejando a morte dele. Que situação difícil, né, crianças? Como será que vai acabar essa história? O que você acha? Será que ele vai ser curado? Será que ele não vai ser curado, vai morrer? Será que vão matá-la também? Eu te conto, tá bom? Nós continuamos nessa história no nosso próximo culto. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por poder estar na tua presença, pelo teu cuidado e o teu amor para conosco, pelos teus ensinamentos, meu Deus. Hoje nós aprendemos que quando confiamos em ti não precisamos ter medo. Maria não teve medo. Ela foi ao encontro de povos que eram tidos como terríveis e a tua palavra guardou e abençoou. Assim também, Senhor amado, é com cada um de nós. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Até o nosso próximo encontro.